Então, vamos elevar as nossas preces em gratidão a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos na busca do conhecimento, compartilhando experiências. Como esses encontros são importantes, pois juntos seguiremos nossa caminhada, poderemos aprender uns com os outros. Então, vamos seguir adiante. Pedindo o amparo, Senhor, na nossa reunião, tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nestes momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, piedade filial. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescência, o que implica a obrigação de cumprir. Peraí, deixa eu adicionar aqui o Rafael. Demonstra assim que o amor é necessário de uma obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar a teu pai e a tua mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para nós na infância. Bom, vou parar por aqui, né? Então é sempre bom a gente ouvir tudo que fala sobre a família, né? Porque a gente pega a doutrina e ela vai muito além disso, né? Porque mostra que Deus ali nos reúne no lar, muitas vezes espíritos que sim têm um conhecimento um do outro, mas nem sempre movidos ali para os laços de uma afetividade, de um carinho, de respeito, né? Muitas vezes são oportunidades de poder reatar esses laços de amizade, né? Que em algum momento aí das encarnações passadas, ou até mesmo dessa, acabou se perdendo, né? Então, a gente convivendo ali dentro do nosso lar, com os nossos familiares, é uma oportunidade que a gente tem de poder trabalhar essas situações, né? Referente aos débitos que temos ou os débitos que os outros têm para conosco, enfim, pois as situações são diversas, mas é o respeito que a gente tem que ter acima de tudo, né? Então, é uma oportunidade abençoada, né? A gente sabe que dentro de um ciclo familiar, nós voltamos como pais, irmãos, filhos, enfim. Então, a gente vai dando uma rodagem aí nessas situações para que a gente possa trabalhar de várias perspectivas, né? Essas oportunidades que Deus nos concede, visando não só o nosso bem, mas o bem de todos, né? Então, vale aí o nosso esforço, vale o nosso respeito, porque acima de tudo, falando aqui dos pais, né, do pai, da mãe, a gente pode não se dar bem ou pode ter alguma situação aí adversa, mas acima de tudo, lembrar que eles nos aceitaram como filhos aqui nessa encarnação. Então, por mais maiores, né, por maiores que sejam as desavenças, eles simplesmente nos aceitaram aqui como filhos, nos receberam e aceitaram toda essa situação. Então, vale aí o nosso esforço em cima disso. E é muito importante a gente sempre falar sobre a família, sobre os pais, pois há uma responsabilidade de cada um, sim, mas a gratidão acima de tudo, né? Então, é isso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa, acrescentar? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso tema. Bom, nós estamos aqui no capítulo 19, falando sobre passes, né? Acompanhamos a
os espíritos encarregados ali de trabalhar junto com os encarnados, eles falando sobre a responsabilidade dos trabalhadores, enfim. O André Luiz ele vai dando ali todos os detalhes que acontecem, né? Tanto aqueles que são amparados e assistidos, que chegam ali até uma casa espírita para receber o passe, né? Como que nós podemos nos portar ali na hora do passe também, que é muito importante, né? Então, é todo um trabalho que é feito, né? Visando o bem, né? Visando harmonizar aquele que está recebendo essas energias salutares. Tá? Então, vou dar continuidade aqui. A gente está bem no começo do capítulo. O meu aqui, ó, eu estou na página 408, no quarto parágrafo, tá? Ele quando na crosta, tá? Quando na crosta. Bem, então vou dar início aqui. Quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos, o André Luiz pergunta, como poderemos desenvolver a capacidade radiante, depois da edificação da nossa boa vontade real, a serviço do próximo, né? Então, como edificar essa vontade, como trabalhar essa questão do médium que está se propondo ao trabalho, que está recebendo essa oportunidade, que chegou ali na casa de Fabiano e foi surpreendido ali pelo orientador da casa, falando, a partir de hoje você vai começar a trabalhar no passe ali, né? Então, algumas situações acabam até acontecendo nesse sentido. Uma, não é por acaso essas oportunidades que a gente tem, né? Então, os orientadores lá da nossa casa, onde a gente frequenta, recebendo a intuição, sabendo da necessidade, enfim, então pode acontecer essa situação. Então, não é por acaso, é uma oportunidade que a gente tem de poder desenvolver um trabalho em auxílio do próximo, né? Então, como é que a gente faz? Apesar de nós, então o André Luiz põe assim, nós estamos aqui encarnados com as nossas dificuldades, espíritos errantes e vacilantes, né? Aceitando primeiramente o trabalho, como é que a gente pode desenvolver essas potencialidades aí da aplicação do trabalho no passe, aplicação do passe, né? Porque quando a gente fala em passe, a gente tem que lembrar que é uma doação, tá? Então, cada médium, né, que está trabalhando ali no passe, ele está recebendo um auxílio de um espírito desencarnado, né? E aí a energia vai sendo transferida através do médium, né? E aí vai chegando até aquele que está recebendo o passe. Então é como se fosse uma torneira, né? Vamos imaginar assim, eu sempre me lembro que uma vez comentaram isso, que nós somos ali pequenas torneiras, né? Que quando abrem a água não circula, então é a mesma coisa. A espiritualidade transmite essa energia que passa pelo nosso fluido animalizado e chega com maior intensidade ao encarnado, tá? Então, quando a gente está ali aplicando a mão, aquele trabalhador que está ali no passe, dedicando, ele está transmitindo uma energia. Então, como que devemos nos portar? Como que devemos trabalhar, principalmente no dia que temos ali a oportunidade desse trabalho mediúnico, ali no passe, ou não? Tá? Então, essa é a dúvida do André Luiz. O orientador percebeu minha intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade da sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Então, é o que a gente sempre comenta, que eu, Roberto, enfim, todos nós, a gente sempre troca experiências nesse sentido. Assim como qualquer outra faculdade mediúnica, é necessário que tenha ali um estudo, né? O querer, uma boa vontade, para também trazer todas essas situações que a gente aprende através dos estudos e mantermos ali o nosso padrão vibratório mais elevado possível, tá? Então, por isso que o estudo, eu sou da psicofonia, sou médio psicofônico, sou médio do passe, enfim, sou da psicografia, mas em qualquer área da mediunidade, a espiritualidade vai sempre ressaltar a importância do preparo do trabalhador, para que ele possa servir com maior intensidade ali no trabalho, né? E entender também aquilo que está acontecendo consigo mesmo, tá? Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Tá? Então, quando ele fala emoções, significa a doação de uma energia. Tá? Imagina um médium que vai trabalhar no passe, ele chega ali no dia,
ele não está bem, tá? Com os pensamentos difíceis, não conseguiu manter um padrão vibratório, enfim, aconteceu alguma coisa ali, alguma situação, ele não está conseguindo manter ali um certo equilíbrio para poder participar do trabalho. Ele vai conseguir transmitir essa energia? Ele não vai conseguir, né? Por maior ali o amparo da espiritualidade, mas é necessário que ele tome um passe, que ele se acalme, enfim, que ele faça uma prece, que ele se reconstitua para que ele possa servir, tá? Então, campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil. Se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções ávidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsedente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, tá? Então, é um outro ponto. A par dos requisitos de ordem psíquica, a fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável, tá? Então ele está falando a questão de uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, né? É lógico que você não vai pegar, por exemplo, vou trabalhar no passe e vai ali na Bandeirantes comer uma feijoada e depois vai querer trabalhar. Então não vai ter né? A gente não vai conseguir desenvolver um trabalho. Então tem que ter um equilíbrio também na questão fisiológica da nossa alimentação. É importante, sim, para a gente manter as forças no sentido dessas doações, né? Mas também tem que ter um equilíbrio. Além da questão das emoções, dos sentimentos, que nem ele já ressaltou anteriormente. Fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desanormais de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias, né? Então, se a alimentação em excesso já prejudica, imagina álcool, enfim, outras substâncias aí, tóxicas, né? Operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão dos elementos regeneradores e salutares, tá? Então, aquele cuidado que a gente tem que ter ali no dia do trabalho, né? Procurar manter ali os pensamentos mais equilibrados. Situações diversas acontecerão para que a gente saia desse equilíbrio, mas se abster ali do uso da utilização da prece, para buscar uma sintonia com os nossos amigos espirituais e manter ali o nosso campo vibratório mais elevado possível, tá? Para que a gente chegue no trabalho, consiga desenvolver, trabalhar da melhor forma. No caso, o médium passista, na questão da doação do fluido, né? Então, é importante esse equilíbrio. É lógico que em outras faculdades também da mesma forma, o médium da psicofonia que vai trabalhar, da psicografia, né? Então, a gente tem que manter isso. Porque aí, falando na questão da psicofonia, por exemplo, da psicografia, é a questão de você captar ali a mensagem que está sendo transmitida. Você não consegue se concentrar, tá, no trabalho. Falo até por experiência, porque no começo, quando eu estava participando dos trabalhos, teve um dia que eu estava com muita fome, enfim, comi 2 lanches ali, depois eu fui para a psicofonia, eu passei mal, tá? E depois eu estudei essa questão e desde então eu procuro me manter mais equilibrado possível na questão da alimentação ali dos dias do trabalho, né? Dos outros dias eu estou me esforçando, né? Principalmente o doce, tudo, mas vou chegar lá. Então é assim, pessoal, tem que ter um trabalho para a gente captar essa ajuda, né? Essa parceria de trabalho, vamos dizer assim, tanto de nós, os encarnados, quanto dos desencarnados também. Meu amigo Roberto, quer falar alguma coisa? Você que também tem essa experiência aí no passe, por favor, contribua conosco aí. Fazer um resumo de tudo que você falou, né? Por O favor. passe é uma transfusão de energias, né? Então, ou seja, o plano espiritual vai passar para o passista aquela energia
que aquela pessoa específica precisa. Essa energia, por isso que tudo isso que o Vitor falou é importante, vai ser misturada com a nossa energia. E aí nós vamos transmitir para aquele que está recebendo o passe. Então, veja, aí é que está a grande responsabilidade de quem dá o passe. Como o Vitor falou, a pessoa tem que guardar as coisas que ela pensa, fazer prece e, principalmente, a alimentação, né? Então, a gente não pode comer a feijoada, que nem o Vitor falou, mas também você não pode ir para o trabalho morrendo de fome, porque senão você se atrapalha também. Então, a gente tem que ser moderado em tudo que a gente faz, né? Álcool e fumo, nem pensar. Porque veja a responsabilidade que a gente está tendo. É como se a gente fosse um médico transmitindo alguma coisa para um paciente. Agora, tem um outro detalhe, que aí eu diria que que a gente, para nós médiums, é vexaminoso. Se você não estiver em condições de dar o passe, mas continuar lá dando o passe, a espiritualidade te isola. Então, quer dizer, eles colocam uma redoma em volta de você e aí a espiritualidade passa a atuar sozinha no passe. Mas veja, aí a gente fica fichado lá do outro lado, né? Porque todos os outros trabalhadores da casa desencarnados estão aí, ó, aquele lá não conseguiu nem dar passe hoje, né? Mas a responsabilidade é grande. Então, eu diria que quem está dando passe precisa pensar muito nisso. E não é difícil, tá? A gente vai se acostumando. É isso aí, meu amigo Vitor. Muito bem posto, meu amigo. Obrigado pelas considerações. Então é isso, é um trabalho que a gente tem que ter um preparo. E também eu gostaria de frisar uma parte também que é muito importante, por exemplo, daquelas pessoas que estão recebendo o passe, de estarem aptas a receber essa ajuda, né? Acreditando, porque muitas vezes a pessoa pode chegar lá, ah, não acredito nisso, não, sabe? Ela tá indo contra toda aquela ajuda. Ela vai captar ajuda? Ela vai receber? Com certeza não, não vai surtir efeito para ela, tá? Então a gente se ligar ali ao passe, a querer receber essa ajuda é muito importante também, tá? Muito obrigado, meu amigo, pelas considerações. Então Só vamos uma coisa, seguir. Vitor. Pois não, por Já, favor. já que você mencionou essa parte de quem está recebendo o passe, né? Sim, sim, vamos Então, lá. realmente é muito importante a pessoa se colocar à disposição para receber o passe, né? Porque senão ela acaba não recebendo. E o passe, quando você está tomando o passe, você tem que pensar só em você. Não é para ficar pensando, ah, minha mãe, meu pai. Não. O passe é algo para a pessoa, individual para a pessoa. Depois que você saiu do passe, você senta lá na casa ou escreve no caderninho e pede para aquelas pessoas que necessitam. Pode continuar, meu amigo. Com certeza. E por que não fazer um convite para ir até a casa tomar um passe também, né? Aquele que a gente está pensando, mas naquele momento é para nós, né? Nós somos o beneficiário aí. Posso seguir, meu amigo? O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Tá? Então, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento. Então, quando a gente se coloca à disposição, acredita, quer, enfim, saber como trabalhar, como desenvolver, como nos aprimorarmos, a questão do estudo, enfim, tudo isso faz com que a gente se ligue aos nossos amigos espirituais que vão também nos auxiliar na questão das melhorias, como devemos trabalhar, como devemos fazer, né? E vão nos intuindo ali as nossas buscas. Ah, então a gente recebe ajuda também nesse sentido, desde que a gente queira, né? Desde que a gente opte por essas melhorias aí tão necessárias, esse aprimoramento aí, né? O desenvolvimento da mediunidade, a importância do trabalho, tudo isso, né?
A gente vai recebendo sugestões de aperfeiçoamento de nós mesmos através do trabalho, do estudo. Também é bem interessante. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras. Contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista de pronto em derredor de nossa tarefa o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? Então, André Luiz pergunta, se ali numa necessidade tem ali um médium, enfim, um trabalhador que não esteja tão preparado e ele não tem aquele trabalhador preparado. Então, a espiritualidade poderia agir, a espiritualidade poderia atuar ali, né, nessa questão da mescla das energias, das vibrações, em auxílio do próximo? É isso que André está perguntando. Então, vamos ver aqui o que o instrutor vai responder. O instrutor sorriu bondosamente e considerou: seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Será a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Tá? Então, com certeza, eles se utilizariam ali desse médium, enfim, dessa pessoa, desse instrumento, que não seria um instrumento aprimorado, mas que está ali se colocando à disposição, com boa vontade em querer ajudar, para que ele possa auxiliar o outro. E automaticamente ele tendo essas oportunidades, ele vai receber essa ajuda dos benfeitores espirituais que nem falado anteriormente, através das sugestões, das energias, ele se sente ali motivado, né? Que ele tem essa questão de se doar ao trabalho, né? Tá ali sempre pronto para poder ajudar e ele vai recebendo esse amparo desses amigos espirituais para que ele busque se melhorar, se preparar melhor também, né? Então, a espiritualidade ela se utiliza ali de todas as oportunidades. E quando a gente se coloca à disposição, né, para o trabalho, a gente tem a oportunidade de poder trabalhar assim. Aí muitas vezes a pessoa pode pensar, mas como é que eu vou trabalhar no passe? Mas eu erro tanto, mas eu xingo. E eu não consigo, e começa por muitos obstáculos. E de repente ela tinha a oportunidade de poder desenvolver, de trabalhar, e por que não ela não pode se melhorar, se aprimorar, para que ela possa servir, para que ela possa, enfim, participar mais ativamente disso? Então, a gente não pode pôr esses obstáculos perante a mediunidade, né? E sim ver essas oportunidades como uma necessidade e uma oportunidade para cada um de nós, de nossas melhorias, visando sempre o nosso bem. Então, ao invés dos obstáculos, vamos nos colocar à disposição. É a mesma questão, por exemplo, da psicofonia. Mas será que sou eu, o espírito que está falando? Será que, enfim, é o espírito? Será que sou eu? Será que não é? A gente fica com aquela dúvida. Não. A partir do momento que a gente senta ali, apagam-se as luzes, fazemos a nossa prece, nos colocamos à disposição da espiritualidade, confiamos em todo o trabalho que está sendo feito, e aí nós vamos nos aprimorando, tá? Não é que você está participando ali uma vez, que você tem que saber de tudo. Não, você pode ter uma oportunidade de trabalho e ir se aprimorando através dessa oportunidade, né? É um campo que vai se abrindo para cada um de nós, né, como trabalhadores. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa, compartilhar uma experiência? Fique à vontade, tá? Então, vamos lá. Então, é uma oportunidade para todos, né? Aqueles que, desde que tenham aptidão do trabalho, né? O Vitor. Oi, fala, Rafa, boa Desculpa noite. atrapalhar. Tudo bem? Tudo e você, meu amigo? Meu vídeo sumiu aqui. Opa, tá aí. Eu sempre fiquei curioso com uma coisa. Lá na casa tem duas salas de passe, né? A sala, acho que era 1 e 2. Sala 2 e sala 4.
2 e 4, isso. E aí a gente na orientação é direcionado para uma delas, né? Qual é a sala que a gente vai tomar o passe? Qual que é a diferença da sala? Vocês tem alguma coisa tem alguma coisa que explica o porquê de duas salas? Olha, Ou são assim, equipes diferentes que trabalham na sala? Uma é mais para cura, outra mais para aliviar, sei lá, não sei. Eu sempre tive então, essa assim, curiosidade. normalmente a sala 2 são aquelas pessoas que vão a primeira vez tomar o passe, e a sala 4 já são aqueles que passam na orientação, já tem um direcionamento, tá? Tratamento, de repente, pode ser uma necessidade. Vou perguntar aqui para o meu amigo, porque eu não tenho, assim, enfim, um conhecimento sobre essa questão. Mas também tem casos de médiums que participam da casa, dos trabalhos, que eles podem tomar só o passe na sala 2. Então, eu não sei o critério. Você sabe, Roberto, alguma coisa sobre? Olha, na realidade, nunca foi informado para a gente exatamente por que é sala 2 Justamente. e sala 4, não é? Mas eu acredito assim, veja, a critério do orientador que está fazendo a orientação, ele vai direcionar para a sala 2 ou sala 4. A mim me parece, isso não quer dizer que esteja com a verdade, né? Me parece que a sala 2 é o pessoal que frequenta sem faltar, está sempre indo. E na sala 4, às vezes, são alguns trabalhos especiais que os espíritos têm que fazer. Mas veja, mas mesmo quando entra uma pessoa que tem algum problema e está na sala 2, a espiritualidade mesmo, ela resolve o problema sem ter que ir para a sala 4, entende? Então, eu diria que eu não vejo grande diferenciação, tá? Ô, Rafa, Obrigado, pessoal. Oi. eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa informação mais precisa, vou conversar com a orientadora lá da casa, para saber esses critérios, até como para esclarecimento de todos nós, né? E aí, na próxima semana, rapidamente, sem atrapalhar muito o meu amigo, aí eu trago a resposta sobre, tá? Porque, Ótimo. assim, é que nem o Roberto falou, eu também não tenho essa informação. Não me passaram, também para o Roberto também não, mas é bom saber, tá? E eu vou Tá conversar com bom. a orientadora e vou perguntar sobre isso, e aí semana que vem eu trago, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. Nada, que isso. Aí fica um esclarecimento para todos nós aí. Tá bom. Ótimo. Então vamos lá, seguir mais um pouquinho aqui. Peço desculpa de não ter a resposta agora, viu? Imagina, imagina. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e depois de pensar um minuto esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos, tá? Então, questão ali das intuições ali desses trabalhadores, enfim, nossos amigos espirituais, nos fazendo com que a gente possa seguir adiante, nos encorajando aí na nossa caminhada, tá? Na questão do trabalho, do servir, do aprimoramento. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes, tá? Os trabalhadores desencarnados, e apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho. Então, tem ali até na questão do passe ali, da equipe espiritual, tem aquele espírito que está chefiando ali os demais, orientando, né? Olha a organização do trabalho, hein? E nós aqui estamos organizados assim? E as falações lá na fila e etc, etc. Olha aí, a nossa responsabilidade. E eu me lembrei agora também da mensagem que o Roberto falou da enfermeira, né, Roberto? Falando Exatamente. do Ela respeito que a falou gente tem que ter, né? Ela falou para mim que ela era uma trabalhadora da casa lá nos passes e ela estava desde o começo e que a gente deveria manter um silêncio sepulcral, porque lá quando a pessoa entra, muitas doenças já podem ser sanadas lá no passe, desde que a pessoa tenha merecimento, né? Então ela falou, veja, o silêncio tem que ser muito grande. Eu não vou me estender para você continuar aí. Então, mas é essa questão da organização quanto ao trabalho, né?
Vixe, peraí que eu me perdi. Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já, agradeço tudo o que fizer por ele. Ah, então, ele está pedindo ali, os espíritos estão acompanhando o André Luiz, pedindo ali ao organizador, ao dirigente ali dos trabalhadores desencarnados, que esclareça ainda mais André Luiz nas suas dúvidas referente aos trabalhos no passe, ao passe. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente. E fosse porque estava em trabalho ativo, ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me, sem perda de tempo, às observações diárias das atividades sob sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Estão acompanhando ali os órgãos, né? Questão da matéria. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência da tenuíssima nuvem negra que cobria a grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que respondeu. Então, na região ali do coração tinha uma nuvem negra, né? Alguma situação ali aconteceu e trouxe ali um desequilíbrio, uma desarmonia orgânica, tá? Mas lembrando que todas as questões se dão origem ali na questão espiritual, no perispírito, né? Então, alguma situação desencadeou isso aí. Então, vamos ver rapidamente aqui. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual, tá? O perispírito, pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com que convive a que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes observações constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm a vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Tá? Então, bom, ele fala que assim como o corpo físico, né, a questão perispiritual, aconteceu alguma coisa, ela absorveu uma energia ali difícil, ocasionada por alguma situação ali difícil que a pessoa vivenciou, e ela está passando por esses problemas, né? E ela fala também sobre a importância de a gente retomar o equilíbrio do hábito da prece, de poder mudar essas vibrações, essa energia. Então, isso aí tudo vai auxiliando. E o passe, né, que ele é revigorante na questão desses desequilíbrios, tá? Bom, daqui a 15 dias eu vou voltar e aí eu vou ver se eu consigo pôr aqui, não sei se alguém aí tiver um conhecimento, que eu vou trazer um vídeo que fala sobre como que essa energia ali, oriunda do passe, ela é absorvida pelo perispírito, tá? Então, eu vou por aqui, vou mostrar, mas alguém sabe? Eu não sei muito bem como é que a gente põe os vídeos aqui no Zoom. Se alguém souber e puder me ajudar, eu mando o vídeo, a gente organiza aí a apresentação, tá? Antes de a gente seguir, né, dando que ela vai falar alguns detalhes aqui referente ao passe, como que funciona, eu vou vir com esse vídeo, vai falar sobre os centros de força e como que essa energia ela é direcionada, para que a gente possa entender melhor como que essa pessoa captou essa energia de uma aparência difícil, negra ali, muito difícil e está fazendo mal para ela. Então, se por acaso alguém souber e puder me ajudar, pode mandar uma mensagem, aí a gente
alinha aí essa apresentação, aí eu faço online aqui mesmo para a gente, tá? Eu vou ver isso aí direitinho, vou pedir ajuda aí para alguém, para que a gente, antes da gente continuar. E aí vai ficar fácil, porque é uma figura, tá? E através dessa figura a gente vai poder detectar ali algumas situações, tanto no corpo espiritual como na questão orgânica. Como que essa energia passa